Deus ele tem se manifestado em nosso meio e ele tem dado ordens para nós de situações que no passado talvez nós não vislumbrássemos, né? Quando eu vi a pastora Sandra ensinando nos últimos 3 sábados, nitidamente nós temos como analisar o passado nosso como casa e ver que a comida foi evoluindo, né, com o tempo. Por que eu digo isso? Porque no passado nós estávamos naquela de sai do domingo, adere ao Shabat, né? Coisas, digamos, que hoje seriam até grosseiras nós falarmos, né, primárias. Mas interessante que o mandamento não mudou, né? A lei é a mesma, a Torá é a mesma, o ensino é o mesmo. O que vai mudando é a proporção e a seriedade que Adonai vai dando a cada mandamento, cada vez que nós amadurecemos. O que eu quero dizer com isso? Lá no passado nós entendemos que domingo era domingo e não substituiu o sábado. Isso foi um entendimento, né? Isso foi um ponto. Depois disso nós começamos a compreender, passo a passo, o verdadeiro significado do que é Shabat. E hoje, eu vou pegar o Ulisses que está aqui, que é um dos que ensina na casa. Se o Ulisses disser para mim assim, Léo, a gente vai ter aí 1 mês só ensinando sobre Shabat. Tem assunto para falar sobre Shabat, né, Ulisses? Não nos torna repetitivos. Por quê? Porque o mandamento por si só ele é profundo o suficiente e ele é interminável. Então, se nós formos falar do assunto Shabat, ele vai ser falado quantas vezes forem necessárias, mas Adonai vai mostrar por trás do mandamento do Shabat algo novo toda vez que ele falar sobre isso. O interessante é que essa Parashá Nassó, ela é uma exceção a isso, porque não se fala sobre as águas amargas, né? Toda vez que se fala da Parashá Nassó, nós acabamos falando mais a respeito de a instituição levítica, o nazireado, as ofertas aqui que os os cabeças das tribos de Israel vêm trazendo. Eles fazem a mesma oferta por tribo, exceto a tribo de Levi, que deu-se como oferta a Adonai, né? Então, a Parashá Nassó muito intriga os comentaristas da Torá. Ela é uma Parashá que, de longe, ela tem margem para muitas discussões e os próprios rabinos têm divergências. Assim, o pouco que eu estudo da Torá, eu acho que é uma das partes da Torá que eu vi mais discussão ferrenha a respeito do que um acredita e que o outro acredita. Isso é uma opinião do Leonardo, eu acredito que tem muita relação, muita, com a não experiência na aplicabilidade do mandamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar de Shabat. A gente vive Shabat toda semana. Você tem uma experiência de viver Shabat. Mesmo que você não saiba, às vezes, botar num papel e descrever o que é, mas você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe onde você já vivenciou uma suspensão ontológica do Shabat, onde é a alma da gente querendo simular. Agora, quando você vê um mandamento considerado não cumprido e não aplicável, isso se torna um desafio, porque se você olhar ao pé da letra, os rabis vão ser taxativos. Nunca houve cumprimento deste mandamento, nem do mandamento que ordena o pai e a mãe levarem o filho rebelde à porta para ser apedrejado pelos juízes da cidade. Então, quando os rabis afirmam isso, normalmente meu coração ele se aperta muito com isso. Muito. Porque, em primeiro lugar, como é que Adonai vai dar um mandamento que nós somos incapazes de cumprir? É como se ele estivesse nos dando uma forma de sempre estarmos pendentes com a Torá. Como é que se cumpre a Torá se você não tem habilidade para fazer isso? Esse é um ponto. E segundo ponto, qual é o propósito de existir uma lei a qual você não pode aplicar? Ah, Leonardo, mas existem leis que em determinadas situações você não consegue cumprir. Em parte, eu concordo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Subir a Jerusalém 3 vezes ao ano é mandamento? É. Quem aqui sobe 3 vezes ao ano a Jerusalém fisicamente? Qual é o impeditivo disso? Então nós não cumprimos por alguma razão. Mas a Bíblia diz, e isso foi o início do processo de formação dessa casa 30 anos atrás: suba a Jerusalém ao vosso
coração. Se você não consegue muitas vezes cumprir uma mitzvah fisicamente, o ato de cumprir, o seu coração não está impedido de estabelecer. Porque Yeshua diz que aquilo que nós ligarmos nos céus será ligado na terra e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Ou seja, existe uma conexão, um complemento entre o que se faz físico no que se cumpre no reino do Espírito. Então isso não pode passar da nossa mente. Aonde que eu quero chegar com isso? Na questão da mulher. Sotá, a mulher incriminada pelos ciúmes do marido. Essa vítima deste tribunal judaico, a mulher chamada Sotá, ela pode realmente não ter sido identificado ao longo da história de Israel um tribunal formalmente estabelecido e enxergar o cumprimento desse mandamento. Mas isso não quer dizer que o que ele tem de profundidade no âmbito espiritual tira dele a autoridade que ele tem como mandamento de se aplicar. Então essa desculpa de que nunca foi, ela começa a virar um pouco fajuta para a gente querer se dar como desculpa para a gente não aplicar uma determinada lei. Então, dentro desse sentido, é que eu procurei compreender a Torá dos ciúmes, né? Ela é chamada Torá dos ciúmes também. Por que isso? Porque nós estamos num evento de casamento. Festa de Shavuot, como eu falei pela manhã, ela é símbolo, ela é a festa do ciclo bíblico que oficializa o casamento de Adonai com o seu povo. Lembrando que houve problemas nesta adesão matrimonial, lembrando que o povo verdadeiramente recebe as tábuas só em Yom Kippur. Mas a proposta matrimonial, ela vem toda a partir de Pessa, contando o Sefirat HaOmer, com o objetivo de você concluir isso em Shavuot. Porque quando você vai ver Sukkot, lá na frente, você já vai ver o fruto sendo apresentado em abundância. Aí já é o resultado de um casamento perfeito com Adonai. Então, dentro desse sentido, quando nós olhamos a Torá dos ciúmes, nós não podemos nos isentar de que ela se cumpre em nós em todo o tempo. Porque eu não vou ousar dizer que é o único, mas talvez seja o mais criterioso e mais sério dos mandamentos, que trata de expor para o homem o seu pecado mais íntimo. Porque o objetivo da Torá, vocês não tenham dúvida, todos aqui que ensinam na casa falam nisso. O objetivo da Torá é apontar o pecado. Né? Paulo chega a dizer que quem te acusa é Moisés. O que quer dizer isso? Se não houvesse Torá, não haveria pecado. Se existe Torá, é porque ela vai te dizer o que é certo, o que é errado, ela vai te dizer se a sua conduta é correta ou se a sua conduta é errada. Se nós nos dermos a oportunidade de olhar para Parashá, Nassô, e enxergar que nós somos a Sotá, nós somos a mulher acusada de adultério velado, se nós nos colocarmos nessa posição, nós temos grandes chances de, diante de Adonai, conseguir espiar o que é considerado o pecado mais difícil de ser espiado, o chamado pecado oculto. E a Parashá em Levítico, a Parashá Vaikra, acho que é capítulo 4 ou 5, ela trata da expiação dos pecados ocultos. Como é que você expia pecado oculto? Você já pensou, se eu não tivesse noção do pecado oculto que está dentro de mim? Não, Leonardo, mas ele é oculto. Sim, mas nada impede de que ele venha à luz para que você o reconheça. Salmo 50, Salmo 51, o rei Davi, ele fala isso de forma graciosa. Uma coisa é você, de forma subjetiva, orar, Eterno, me perdoe pelos pecados os quais eu nem sei que estou cometendo. Isso é uma coisa. Outra coisa é, Eterno, traz à luz o pecado oculto para que eu pare de pecar contra ti. Então, é uma evolução num processo de relacionamento com Adonai. Só que você tem que ser muito, muito sincero com você mesmo. Porque com Adonai, sendo ou não sincero, ele está enxergando seu coração e o meu. Mas eu e você precisamos ser muito sinceros conosco, para nós não cairmos naquilo que eu gosto muito da tradução que o André Choraqui ele faz aqui nessa questão, de simulando dissimulação contra o seu marido. Somos nós nos enganando a nós mesmos de que nós não temos este pecado encoberto diante de Adonai. Gente, se nós tivermos a misericórdia de Adonai, de ele acender isso dentro de nós, olha, a vida com Adonai se torna muito mais fácil.
Porque o tempo inteiro, eu sei que se eu ofender a pastora Sandra, eu ofendi ela. Eu sei que se eu fizer um xingamento, eu sei, eu vi. Mas aquilo que eu estou fazendo, que se torna um erro repetitivo na minha vida, e aqui no caso é o adultério contra o nome que Adonai quer nos dar, se nós entendermos isso definitivamente, essas batalhas interiores que nós temos, elas vão se tornar muito mais fáceis. Fáceis por quê? Porque o pecado, quando ele é discernido, ele está apto para ser julgado. Enquanto ele está obscuro, é muito difícil a gente resolver a questão. Muitas vezes, pastor, aqui eu entendo talvez a expressão que as filhas de Zelofeade usam ali. Meu pai não estava entre aqueles contados com Coré, mas ele morreu nos seus próprios pecados. Não que ele tenha morrido em pecado, mas ele trazia com eles ainda, pastora, cargas de pecados que eles mesmos ainda não tinham ciência de que aquilo era pecado. Vocês imaginem o que era essa Torá que nós estudamos há 3.500 anos. A Torá é estudada há 3.500 anos. Ela está sendo dada a um povo hoje. Olha a dificuldade que era, dona Regina, você conhecer o acesso à leitura da Torá. A Torá, ela era falada, você ouvia, você não tinha ela em casa para conseguir ler o tempo inteiro, você não tinha ela traduzida em outros idiomas. Vocês imaginam a dificuldade que era para aqueles primeiros homens e mulheres que tiveram contato com o mandamento, compreender um mandamento a esse ponto. Não que fosse impossível, porque o Espírito de Elohim já pairava sobre a face da terra. Mas eu quero dizer o seguinte, nos é dada uma oportunidade singular. E Yeshua, quando vem, ele descodifica a Torá e ele deixa o Espírito Consolador dele para que todo aquele que o buscasse tivesse como decodificar essas Escrituras. Porque vocês vão ver que é um mandamento que vai exigir de nós uma íntima relação com a confissão de pecados e com o arrependimento de pecados. Porque senão, vocês vão ver. E eu sempre me intriguei muito, pastora, do porquê que essa legislação ela foi suspensa em Israel. E dando uma olhada nos comentários do Talmud e no Midrash, eles têm uma explicação. Foram os homens que suspenderam o mandamento. Olha só que situação. Os homens, Ulisses, num determinado momento, em virtude, eu vou ler aqui para vocês, para eu não falhar, eu copiei o comentário na íntegra para ler para vocês. São os próprios homens, na vigência de períodos críticos da humanidade, que permitem que o mandamento seja ou não continuado. Olha que situação. Mas vocês vão ver que eles fazem isso em função da imoralidade sobre a face da terra. Olha só que... Já pensou alguém chegar e dizer assim, não dá para guardar Shabat mais, porque o homem está tão imoral com essa questão, que guardar Shabat em meio a essa imoralidade vai profanar o Shabat. Vocês imaginam a que ponto... Adonai permite que uma situação dessa chegue. O homem suspender partes da Torá no seu cumprimento. Então, essa paraxá de Sotá, o espírito de ciúmes, abre lá no Números capítulo 5, versículo 11 ao 31. Eu vou ler numa tradução aqui os versos 11, 12, 13 e 14 para vocês. Tentem acompanhar na Bíblia de vocês. Vocês vão ver que a nossa tradução ela é um pouco meiga quanto ao peso da responsabilidade que é lançado tanto no ombro do marido, quanto sobre a mulher que é suspeita de adultério. Eu não orei, né? Vamos orar. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mais uma vez, Pai, nós nos apresentamos ante a Ti com a Tua Torá em nosso meio, na casa que o Eterno ergueu para que o Seu nome fosse conhecido e proclamado nesta cidade. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, torna os nossos corações e ouvidos, Pai, sensíveis à Tua voz, para que nós possamos penetrar no íntimo daquilo que Adonai quer para nós nesta tarde. Pai, de forma que nós não venhamos a ter medo de conhecer o tamanho do problema que temos a enfrentar, mas que nós tenhamos a esperança de que ele pode ser, Pai, subjugado e no final desta batalha contra o pecado nós sairmos vitoriosos. Por isso, Pai, elucida a Tua Torá, traz à luz a Tua Torá, para que nós possamos vivê-la em espírito e em verdade. É o que pedimos em nome de Yeshua Messias. Amém. Eu vou ler em duas traduções diferentes. A primeira diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: o homem, quando se desviar a sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com um homem, juntando-se,
e for oculto aos olhos do marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato. Então essa aqui é a primeira situação. Existe a suspeita do adultério, ela comete o adultério, mas não existem provas, não existem evidências que comprovem o ato. Os únicos que sabem que houve o ato foi o homem que se deitou com esta mulher e Adonai. É nessa situação, quando você não tem provas palpáveis a respeito do pecado. Nós não temos provas palpáveis de quem fez a denúncia contra a casa. Nós não temos. Mas as águas amargas, pastora, podem trazer este resultado à luz. Nós talvez não sabemos qual é o nosso pecado, onde ele está oculto dentro de nós, mas as águas amargas, se nós nos permitirmos, elas vão nos provar diante disso, diante da presença de Adonai. Olha como continua o texto. E quando passar sobre ele, sobre quem? Sobre o marido, o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela for contaminada, ou passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela não for contaminada. Então o texto está dizendo que pode ter havido o adultério, e não tem provas evidentes. Pode ter passado sobre o homem o espírito de ciúmes e ter havido o adultério sem provas, e pode ter passado o espírito de ciúmes e não ter havido adultério. Então nós temos 3 situações, onde o homem ele vai ser aquele que vai querer ou não trazer a verdade à luz. Se nós estamos tratando de um relacionamento entre marido e mulher, e nós estamos entendendo que Shavuot é um casamento do homem com o seu Criador, quem é o marido em questão? Adonai. Vocês acham que Adonai vai ser um marido condescendente com o pecado oculto, ou seja, eu prefiro não saber, ou ele vai ser aquele que vai bater em cima do pecado? Assim foi Yeshua HaMashiach. Vocês não veem Yeshua passando a mão na cabeça de ninguém. Onde ele teve oportunidade de identificar o pecado e expor o pecado, ele o fez. Então aqui vem o primeiro aprendizado. Nós não temos como achar que Adonai vai olhar para o nosso pecado. Uma coisa é Adonai nos dar tempo para nós adquirirmos maturidade, experiência, entendimento da palavra, para nós trabalharmos isso dentro de nós. Agora que em algum momento ele vai dizer, chega, ele vai fazer. Vocês não tenham dúvida quanto a isso daí. Lembra da iniquidade dos amorreus? Ele deixou o povo no Egito esperando a iniquidade atingir o limite. Só que qual foi a iniquidade dos amorreus? O texto não fala. Só fala que chegou o limite. E aí ele vai e liberta Israel para poder julgar os amorreus que estavam sobre a terra. Então, Adonai é o dono do tempo, não somos nós. Muitas vezes a pessoa já morreu e o pecado dela vem depois que ela está morta. Você já viu uma situação como essa, pastor? Às vezes a pessoa morre ocultando aquilo ali debaixo de 7 chaves, mas em algum momento o pecado, Adonai traz. Sabe por quê? Porque o pecado ele atinge outras pessoas. E às vezes um familiar, um parente, um amigo afetado por aquele pecado precisa ter a testificação daquilo, né, pastora, para saber como dar continuidade na própria vida, para evitar que outras pessoas da família sejam lesadas por este pecado que não ficou expiado. Quantos pecados nós já lidamos de antepassados nossos que nós precisamos compreender, nós como casa eu estou falando, os pecados dos nossos pais nessa cidade que nós estamos trabalhando aqui nos imóveis que o Eterno nos deu. Como é que se sabia dessas coisas? Até que a coisa viesse à luz, não se sabia. Mas em algum momento, Adonai deu a oportunidade de que fosse espiado. E assim é a paraxá dos ciúmes. Porque Adonai é o marido. E interessante que o comentário do Midrash, pastor, ele diz assim, olha como que o escritor ele fala. O Midrash escreve que esta lei macabra, olha como eles classificam isso daqui. Esta lei macabra que Moisés ditou para a mulher suspeita de infidelidade jamais foi aplicada ao povo de Israel. O mesmo se deu com a lei sobre o filho rebelde.
Os sábios afirmam que ela perde sua aplicabilidade. Olha a razão humana tentando justificar por que um mandamento não pode ser aplicado. Presta atenção. Ela perde a sua aplicabilidade em virtude da culpabilidade limitada nesses casos. Olha só. Ele fala que a culpa ela é limitada. Então, como é que você pode ser tão rigoroso com o mandamento se a culpa ela é limitada? Mas ela é limitada pelo quê? Olha a continuação da explicação. Segundo o comentarista talmúdico, Resh Lakish, está no compêndio do Talmud, essa situação é produto de um desajuste mental apenas. Uma frivolidade humana, tanto do homem quanto da mulher, fruto de uma alienação mental. Baseado numa compreensão como essa, é que eles dizem que algo tão potente como as águas amargas não tinham condição de ser aplicada, porque moralmente o homem estava aquém de ser provado por uma água desse porte. O homem não tem a mente sã o suficiente para enfrentar o resultado da água amarga. Eu não consigo enxergar o mandamento dessa forma. Espera só um pouquinho, pastora, que está transmitindo para o som aparecer lá para o pessoal. Vê se veio já. Olha só. Isso. Aqui em Eclesiastes, capítulo 12. Essa... Pastor, está falhando. Pega isso só para não atrapalhar o pessoal. Olha só. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz assim. Então, nós temos que riscar isso aqui e jogar fora. Porque Elohim há de trazer a juízo toda a obra. Por isso que, às vezes, a pessoa morreu, aparece o filho que o marido teve com outra mulher de não sei de onde, e que uma dívida antiga que a família fica sabendo, é Adonai trazendo a luz. Olha aqui. Inclusive, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o próprio escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, né, pastor? Ele vai dizer que seja bom ou seja mal, em algum momento essa verdade ela vem à luz. Oh. Números 32, 23 diz a mesma coisa, não é isso? Isso. Porque o que acontece, pastora? Se a gente começar a se esconder atrás de justificativas para querer que o nosso pecado, intimamente falando, tá? É intimamente isso, que o nosso pecado continue oculto, é o mesmo que dizer que Elohim não tem poder de subjugar o pecado que está dentro de nós. Olha, pastor, como é que o comentarista continua dizendo. O objetivo maior da Torá dos ciúmes é erradicar a dúvida sobre a fidelidade conjugal da mulher, permitida apenas ao homem exercê-la, porém, com uma exigência para tal. Aqui eu gostei do que o comentarista falou. O homem não pode ter a mancha da infidelidade sobre si, ou seja, precisa ser reto quanto à questão da fidelidade conjugal. Então, para um homem e a um tribunal rabínico exigir a prova das águas amargas, ele precisava se examinar de uma forma tão grande que só se ele estivesse isento, o mandamento poderia ser aplicado. Aí nós começamos a ver a dificuldade de aplicar o mandamento. Porque os rabinos não são tolos quanto a isso, não são bobos nem inocentes. Eles sabem que isso tem um cunho espiritual. Eles sabem que isso vai falar de um homem estar nu na presença de Adonai, pronto para ouvir de Adonai todo tipo de reprovação da sua conduta, para que ele, expiado do seu pecado, ele possa exigir isso da mulher. Aí eu pergunto, que homem está de pé sobre a face da terra apto a fazer isso? Mas se Adonai é o homem, é o marido, retidão, verdade e justiça não faltam para Adonai para isso. Aqui que está o grande ponto. Se nós não levarmos a coisa a um patamar onde Adonai está na relação conosco, nós vamos cair na questão filosófica que limita a aplicação dos mandamentos. E não só na Paraxá do ciúme, em toda a Torá. Por quê? Porque nós vamos dissimular contra nós mesmos. Quem é que gosta de dizer que está em pecado em alguma coisa? Se é que pudesse dizer do menor pecado ao maior, que não existe isso, mas uma forma de dizer. Quem é que gosta? Ninguém gosta. A seção do Sotá 47b do Talmud, é um dos capítulos do Talmud, ele afirma, pastor, olha só que interessante, foi aqui que eu achei a resposta, que após a queda do segundo templo, ou seja, pós Yeshua,
O líder espiritual do povo judeu, Rambam Yohanan ben Zakkai, aboliu a prova das águas amargas. Olha só, um rabino, ele assume a responsabilidade de suspender qualquer tentativa de aplicação das águas amargas, devido à degeneração dos costumes em sua época. Provavelmente a imoralidade sexual dos homens e das mulheres no período transformavam as águas amargas em algo místico. Ou seja, eu não tenho uma vida reta, mas eu quero fuçar a vida da minha esposa, eu vou no sacerdote e fico lá, dá água amarga, e dá água amarga, e dá água amarga. Quando eles começaram a analisar que havia uma total discrepância entre a santidade do mandamento e estavam usando isso para encobrir o desenfreio das inseguranças matrimoniais que existiam, o rabino virou e falou assim, é melhor que não se aplique o mandamento. E continuando, uma outra justificativa para a suspensão desta Torá seria a inclinação das mulheres a provocarem os maridos. Olha só a doença que pairava sobre o povo nessa época. Sem cometer adultério propriamente, a evocarem a prova das águas amargas e assim conseguir gerar filhos sem dor, de maneira cômoda ou até mesmo deixarem de ser estéreis. O que acontecia? A mulher sabia que era inocente do adultério, mas ela dissimulava uma situação que gerava ciúmes no marido. Para que o marido, chamando o sacerdote para levá-la às águas amargas que ela bebesse permitissem ela gerar sem dor ou deixar de ser estéril. Virou o quê? Místico. O propósito do mandamento, que é fazer o homem ter conhecimento profundo do pecado que lhe é oculto, se torna misticismo na mão de homens imorais e de mulheres com condutas imorais. Vocês estão achando que guardar Shabat, igual estão fazendo aí fora, não cai na mesma situação? Vocês estão achando que guardar Yovel e Shemitah não está dentro da mesma proporção? Você acha que a pessoa que fez a denúncia aqui dentro, querendo impedir a casa de cumprir nos moldes, isso vai ficar barato dessa forma? Por uma força humana você querer impedir a imposição do mandamento sobre um povo que teme Adonai? Isso vai ser algo, pastor, que nós vamos ver de uma forma que nós nunca vamos esquecer essa situação. Porque é você querer criar uma situação, isso aqui é fruto de uma situação criada com a tentativa de usar o mandamento a seu favor e não da forma como o mandamento foi feito. Olhar todo mundo de máscara, esses negocinhos aqui limitando, era para a gente estar chorando quando olhasse para isso. E tem gente se alegrando que agora se sente seguro. Como se Adonai ele fosse limitado a ter uma distância física entre mim e a pastora para eu não contaminá-la e ela me contaminar. Adonai, ele não tem controle sobre as gotículas de ar que chegam ao meu nariz, que vão para a minha árvore respiratória e que me contaminam. Agora, sabe qual que é o problema, pastor? Se não fosse o coronavírus, não tinha ninguém preocupado com contaminação. Ia continuar tendo contato gripado, com pneumonia, com tuberculose, e a vida continuaria. Começou a morrer esse monte de gente, aí todo mundo começa a dar valor a uma vida. Mentira, já devia estar dando valor à vida antes. Eu lembro do Dr. João, isso para mim, pastor, eu não vou esquecer nunca na minha vida. Ele infarta num Shabat, pouco antes de Pêssah. Ele testemunhou isso para mim dentro do hospital, em plena crise do coronavírus. Chego eu, sujo de hospital. Eu desci do Vitória à parte, passei lá em nome da congregação para dar um oi para o Dr. João. Cheguei de máscara, me higienizei, tirei o jaleco que eu estava usando no hospital. Cheguei da porta, fiz assim, Dr. João, vim só dar um abraço no senhor, infartado. 5 ou 6 dias. Foi infartado dirigindo até o CIAS, fez cateterismo, botou os stents, por pouco não morreu. Infartado num Shabat. E ele é cardiologista, que estava com 6 ou 7 anos, ele disse que fazer os exames dele cardiológicos. Ele me confessou. Mas aí eu virei para ele e falei, Dr. João, não vou nem encostar no senhor por respeito à situação. Ele levantou, ele veio até mim na porta e falou assim, um abraço seu é um abraço da congregação. Eu não posso ficar sem esse abraço aqui hoje.
Ele viu a morte de frente. Ele deu o verdadeiro valor que a vida tem quando ele viu a morte. Aí ele, coronavírus, se eu estava com alguma outra infecção hospitalar, alguma coisa, para ele viu a morte de frente. O problema é que a gente se acha muito seguro da vida que nós temos. Essa que é a verdade, pastor. Nós acordamos de manhã com a sensação de que nós temos o controle sobre a segurança da perpetuidade da vida que nós temos. Eu vou acordar amanhã, eu vou tomar café com a minha esposa, eu vou levar o meu filho para passear, eu vou trabalhar. Nós fomos criados dentro de uma doutrina onde nós temos o controle sobre a nossa vida. Não temos. As águas amargas, elas vêm provar para nós que nós não temos controle nenhum sobre o pecado que jaz à porta. O que Paulo fala? O pecado jaz à porta. Paulo não. É Gênesis. Paulo fala onde está o pecado teu, ou morte o teu aguilhão. Gênesis diz que o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Como é que você domina o que você não conhece? Como é que você domina se você não confessa ou reconhece que tem? E o pecado que a Paraxá Nassau, ele denuncia de forma clássica para nós, é o adultério contra Adonai. É a infidelidade de um relacionamento que Adonai propõe ao homem, ciclo após ciclo. E quando eu digo ciclo após ciclo, não é ano após ano, é Shabat após Shabat. Ele renova a cada paraxá a proposta de vida. E nós, com a segurança que hoje eu não me ajusto, mas sábado que vem, quem sabe? Eu não sei se eu vou estar vivo sábado que vem. O mandamento da água amarga, ele é muito sério. E ele se aplica a nós a cada fraude e a cada lesão que nós fazemos à Torá de Adonai. Agora, querer ou não enfrentar as águas amargas vai depender se nós somos ou não sujeitos ao marido o qual nós temos, chamado Adonai. Porque se o nosso Deus for qualquer outro, do budismo ao hinduísmo, ao cristianismo, ao ateísmo, a qualquer ismo, ou até o eu mesmo, se é que existe uma forma de dizer isso, qualquer um deles vai te sonegar a verdade. Vai te permitir ser condizente com o pecado de uma forma sutil. Se o teu Deus é o mesmo Deus que Ruth quis seguir Noemi, não tem jeito. Virá a luz. Vai vir a luz. Olha o Choraque, pastora, como é que ele traduz isso aqui. O homem cuja mulher se desvia, dissimulando-se contra ele com dissimulação. Eu dissimulando com dissimulação contra Adonai. A quem eu engano? Se um homem copula com ela em cópula de semente, olha só que... em cópula de semente, ou seja, com propósito de procriação no adultério, oculta aos olhos de seu homem. Ela se esconde e se contamina. Ou seja, é uma ação que ela não é inocente. Ela se esconde. Nós nos escondemos de Adonai quando nós violamos a Torá de Adonai. Sem testemunho contra ela. Sem, então, ser surpreendida. Sou eu enganando a mim mesmo, achando que eu não fui surpreendido por alguém quando eu pequei. Mas um sopro de ciúme passa por ele. Lembra que eu falei? O ciúme aqui não é a obra carnal ciúme, que Gálatas capítulo 5 tanto descreve como obras da carne. Estes ciúmes aqui, eu vou trazer o radical hebraico para vocês já já. Vocês vão compreender que é um sopro. É um momento onde o homem ele é afligido por um espírito de ciúmes que o leva a considerar que a mulher pode ter adulterado. Gente, se vocês não considerarem que isso é uma inspiração divina, porque concordam comigo, é mais fácil eu botar o detetive com a câmera atrás para tentar descobrir, concorda, pastor? Mas e se ela pecou no íntimo do coração dela? Quem é o detetive que vai fazer isso? Os juízes chamam prova de orgulho, não é? Os juízes declaram que isso é uma prova que você só consegue por meios naturais, uma coisa assim, e que é dificílimo. É íntimo, é impossível acontecer, fisicamente, né? Não tem provas físicas. Porque se o meu pecado é público,
Qualquer um pode chegar para mim e falar: Leonardo, você pecou nisso. Mas se eu pequei aqui e aqui, com sutileza eu digo para mim mesmo: eu não pequei, eu arrumo uma justificativa. Tem que ser algo sobrenatural, um espírito da parte de Adonai que traga ciúmes em Adonai para promover o desejo de expor o pecado à sua mulher. Leonardo, você vê, está falando bem aqui, que quando Moisés, ali em Êxodo capítulo 2, ele foge para o Egito, para a terra de Midian, ali ele foge porque ele é denunciado, ele foi visto. Senão ele não iria. 40 anos depois ele volta. Ele volta. Fala para ele, ele só foi descobrir que ele foi visto, não foi? Sim. Que o hebreu vai falar para ele. Por quê? Porque senão, tá vendo? Quando você é visto, ele sentiu no íntimo que ele foi visto, ele foi embora. Foi flagrado. Foi flagrado. É o que depois lá na frente a Torá vai dizer assim, a senhora me corrija se eu estiver errado. Anos depois, quando aqueles que testemunharam o fato morreram, ou seja, os que perseguiam ele por ter flagrado o homicídio morreram, aí Moisés pôde voltar ao Egito para poder assumir a posição dele. Porque como ele poderia conduzir um povo numa ação na carne daquela forma? E com testemunhas contra ele. Contra ele. Ele não poderia ele precisou esperar a morte das testemunhas para poder retornar e aplicar a sua função de libertador de Israel. Agora, vai se dizer que Moisés não tentou ao longo de 40 anos se enganar disso daí. Se ele não tivesse sido flagrado e o pecado não tivesse sido jogado na cara dele ali, ele teria tentado se enganar por 40 anos. Mas ele foi ciente que ele foi flagrado. Então aí não tem desculpa. Ele não tem como omitir isso dentro dele mais. Então o texto termina assim: mais um sopro de ciúme passa por ele e ele tem ciúmes de sua mulher. Ela se contaminara. Ou passa por ele um espírito de ciúmes, ele tem ciúmes de sua mulher e ela não se contaminara. Aqui se encontra um homem puro, que não é portador da obra da carne, ciúme. A palavra ciúme aqui é um substantivo feminino hebraico aplicado para explicar o verdadeiro sentimento que leva o marido a provar a esposa pelas águas amargas. Porque se vocês olharem, parece, como disse o comentarista, macabro. Como é que eu amo a minha esposa e eu quero botá-la diante de uma situação vexatória como essa, porque eu não sei se ela é culpada e não sei se ela é inocente. Então eu estou arriscando o meu casamento diante de uma situação dessa. Então será que os ciúmes, do ponto de vista carnal, justifica essa ação? Não. A palavra ciúmes aqui no hebraico é quiná. Ela pode ser traduzida por ciúme, zelo, passionalidade e ardor profundo. Fala de um sentimento não superficial que emana daquele que tem amor extremo por outro. Olha como a coisa não é o amor doentio que leva esses homens a matarem as mulheres aí, né? Que tem os tais feminicídios na televisão aí todo dia. Mas é em prol de que esta mulher, se houver pecado, ela possa ter a oportunidade de deixar o pecado. Essa é a intenção de Adonai, a aplicar sobre nós a Torá do ciúme. Ele, como um marido zeloso, carinhoso, desejoso de ardor por nós, símbolo da sua esposa, ele deseja que nós, caso sejamos pegos em pecado, tenhamos a oportunidade de deixar o pecado. É esse o sentido. E aí ele vai dizer assim, o comentarista diz que Adonai é conhecido por ser o portador deste sentimento. Quando a palavra quiná, ela é usada do homem para com o homem, ou do homem para com Elohim, o sentimento já não é o mesmo. A tradução da palavra se dá como um sentimento desejoso de vingança, normalmente relacionado a questões de combate militar. De homem para homem ou de homem para com Adonai. O homem não tem, por Adonai, um amor suficiente a ser considerado como um ciúmes, como Adonai tem do seu povo. É um sentimento único, pertencente somente a Adonai. Eu queria passar em algumas passagens com vocês para exemplificar isso. Isaías capítulo 9, versículo 7. São textos que nós conhecemos de cor e salteado, que está embutido no sentido da palavra este ciúmes usado na paraxá do ciúme, na Torá do ciúme.
Olha que coisa interessante. Olha como vai nos fazer mudar o conceito de olhar as águas amargas. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Os ciúmes do Eterno dos Exércitos fará isso. É unilateral. O portador deste sentimento é apenas Adonai. Vai no Isaías capítulo 11, versículo 11. Vou passar alguns textos aqui que são textos marcantes para casa, que eu sei que já fizeram parte da nossa história como casa, naquilo que nós compreendemos da parte de Adonai. Isaías 11, do verso 11 ao 13. E há de ser que naquele dia o Eterno tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Sinar, de Amate, das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra, afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Olha, é um sentimento nobre demais para o ser humano trazer sobre ele. Vai lá em Isaías 9. Não, desculpa, nós já fomos em Isaías 9. Isaías 63. Todos os textos que nós conhecemos como promessas da unidade da casa de Jacó com a casa de Judá, a casa de Davi, nós já conhecemos isso. Olha só o texto de Isaías 63, verso 15. Atenta desde os céus e olha desde a tua gloriosa habitação. Onde está o teu ciúmes e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo, mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Eterno, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Por que, ó Eterno, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces os nossos corações para que não te temamos? Volta por ciúmes dos teus servos, as tribos da tua herança, só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles com quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Observe que Isaías vai começar a dar a conotação que aquele pelo qual Adonai tem ciúmes, ele lança sobre ele o seu nome. Já é o segundo texto que ele diz que lançará o seu nome sobre um povo o qual ele ama. Amor de ciúmes. Vai no Isaías capítulo 59. Do verso 1 ao 4, depois nós vamos saltar para o 16 e para o 17. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Eterno não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Elohim. Aqui o problema. As vossas iniquidades. Ele está dizendo que o pecado nos separa neste relacionamento com Adonai. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Vai lá no 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e pôr vestidura sobre si as vestes de vingança, e cobriu-se de ciúmes como de um manto. São todos textos que vão falar do alto grau de amor que Adonai tem por aqueles que se fazem servos dele. Vai lá em Zacarias capítulo 8, versículo 2 ao versículo 5. Eu anotei um texto errado aqui, depois vocês vão me dizer onde está o texto. É em Isaías o texto.
Aqui, pastor, onde é que está esse texto? Porque um menino nos nasceu, é Isaías capítulo 9. Ah, então é o mesmo 9 que eu li lá em cima. Eu falei... Então, mas lembra que a gente leu Isaías 9? Deixa eu completar. A gente leu o verso 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros e chamará seu nome. Maravilhoso, conselheiro, juiz forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo, os ciúmes do Eterno dos Exércitos fará isso. A promessa da vinda de um Messias para tomar o poder de Adonai e julgar e estabelecer a paz sobre a terra, ele vem mediado por um amor de ciúmes, o mesmo amor da Paraxá que nós estamos estudando. Aí que é o meu ponto. Se a lei foi anulada, o amor de Adonai nesta proporção morreu junto com a morte da lei. Com certeza. Porque se não é esse o amor que Adonai tem por nós, Yeshua não é o Messias. Porque está dizendo que foi este ciúmes de Adonai que promoveu a vinda de um menino para tomar o reino sobre a face da terra. Olha lá Zacarias capítulo 8 que eu tinha falado com vocês. Agora dá para a gente ir, verso 2 a 5. Assim diz o Eterno dos Exércitos: tive ciúmes por Sião com grande ciúme, e com grande indignação me enciumei por ela. Assim diz o Eterno: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Eterno dos Exércitos, o monte santo, assim diz o Eterno dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Quem é que conhece a história da casa e não sabe que esses textos já fizeram parte de momentos, Rita, importantíssimos na história da casa, como promessas de Adonai para situações que nós vivíamos? Então dizer que isso daqui e a Paraxá Nassô não tem relação, a partir de hoje nós não podemos mais falar isso. O mesmo amor do homem ciumento da Paraxá é o amor de Adonai nesses textos que nós acabamos de ler. Quem é que não gosta de ouvir esses textos? Pois um menino não nasceu e um filho se nos deu. Olha para o teu povo que estava nas ilhas de não sei de onde, nas terras de não sei de onde. Gente, é Adonai emanando amor com os povos, para que os povos retornem para a presença de Adonai. Então esse amor está vigente. Só que esse amor, ele vem casado com uma exigência de exposição do pecado íntimo dentro de nós. Ele tem um agravante. É um amor com agravante, pastora, porque ele vai exigir a exposição do pecado. A festa de Shavuot é o símbolo maior desse profundo relacionamento proposto pelo Eterno, quando a criatura tem a oportunidade de voltar-se para o seu Criador. Num gesto de puro amor expresso pelo tal zelo, Adonai entoou um cântico nupcial para selar esta proposta. Vamos lá em Cantares capítulo 8, que nós vamos ver o último texto que tem a aplicação desse sentimento de amor. Olha como enxergar Shavuot como um noivado e uma preparação para um casamento com Adonai foi poetizado pelo autor do livro de Cantares. Ou seja, não é invenção da cabeça de ninguém relacionar o homem com Adonai por meio de algo que simbolize um casamento. Não estou dizendo aqui das doutrinas gregas da mitologia, onde deuses se deitam sexualmente com homens. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de uma comparação de um homem que ama muito uma mulher e uma mulher que ama muito o homem, e aonde Adonai eleva o nível de relacionamento com a criação. Cantares 8:4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu zelo, o meu amor, o meu ciúmes, até que queira. Então ele diz assim, cuidado, que se você quer que esse ciúme seja despertado, cuidado. Ele adverte, porque não vai vir gratuito, no sentido que não vai haver cobrança por este amor. Quem é esta que sobe do deserto? Olha onde é que nós estávamos, pastor. Olha a nossa situação. E vem encostada ao seu amado. Lembra Oséias? Eu vos atrairei para o deserto. É dali que ele nos chama para um casamento. A Torá foi outorgada num deserto. Debaixo da macieira despertei. Ali esteve tua mãe com dores,
Ali esteve com dores aquelas que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque os ciúmes, o amor, é forte como a morte, duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar estes ciúmes, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa por este ciúme, certamente o desprezariam. É algo muito nobre. É algo que não tem valor humano que pode ser dado, a não ser a sua própria vida, para você ser digno deste amor de Adonai. E o problema todo é que é Adonai insistindo para com amor. Vocês observam que não é o homem querendo se expressar com amor, é Adonai insistindo com um sentimento que brota dele. Nós não temos nem isso dentro de nós. A outorga da Torá, no dia da festa das semanas, Shavuot, é uma marca singular dessa proposta divina, quando ao finalizarmos 7 semanas de abandono do Egito, local onde tínhamos inúmeros amantes, mas nenhum marido, estamos diante desse grande evento, um noivado com fortes intenções de ser consumado pelo matrimônio. Lembre-se, no Egito nós tínhamos amantes. Adonai se propõe a ser para nós um marido. Existe uma diferença gigantesca entre você ter amante e ter um marido. Os comentaristas chegam a afirmar que Pêssah só acaba quando selamos Shavuot em nossos corações, a cada ciclo anual. Dessa forma, dentro das formalidades matrimoniais, está presente as normas impostas pelo noivo para que a noiva possa ser verdadeiramente por ele tomada. A Torá é símbolo dessa adesão que finaliza o noivado e institui o casamento. Aonde está a base para os rabis afirmarem isso? Êxodo capítulo 19. A gente não tem tempo de ir lá. Mas quando é proposto aos pés do Monte Sinai uma aliança de vida e de paz, intermediada por Moisés, mas entre Adonai e o seu povo. Levando em consideração que venhamos a selar este relacionamento de forma bíblica, Adonai se põe como marido de um povo chamado Israel, nome herdado como presente desta união. Porém, em virtude de possíveis fraquezas da alma humana, o contrato de casamento prevê uma cláusula unilateral para garantir ao marido a certeza da fidelidade de sua esposa, as águas amargas. Nesses mesmos termos, a simbologia matrimonial deve ser elevada ao mesmo nível da divindade, para entendermos desta aparente fria legislação contida neste contrato matrimonial. Aqui não se trata do adultério físico sem evidências palpáveis, mas de um adultério premeditado no coração do povo de Elohim. É muito mais sério. Adonai, ele vai ouvir que nós o amamos, ele vai ouvir o nosso sim, ele vai ouvir o nosso rinene, ele vai ouvir todas as provas de amor que nós podemos dar a ele. Mas se nós não aceitarmos esta prova proposta por ele, nós nunca saberemos se nós somos ou não verdadeiramente uma esposa para Adonai, dentro desse contexto bíblico. Eu me arrisco a dizer que esse fenômeno nunca será compreendido pelos meios humanos, porque o amor divino não se configura dentro das fragilidades inerentes à alma do homem. É por isso que a permissão de invocar a tal prova das águas amargas é exclusiva do noivo, pois Adonai, nesse caso, nunca violou o genuíno amor que nutre por sua criação. E isto é uma excelência divina para lhe conceber a invasividade na alma do ser terreno. Ou seja, como Adonai ama incondicionalmente o ser humano e luta para que este homem até o fim retorne para ele nessas condições, ele tem esta permissão de invadir o interior do homem e da mulher para saber o que há ali. Eu não posso fazer isso na pastora. Ulisses não pode fazer isso em mim. Nós não temos nem mecanismos para conseguir extrair o que há de mais verdadeiro escondido dentro do nosso coração. Se nós encararmos Shavuot dessa forma, nós contaremos o Homer, pastora, diferente no próximo ciclo. Porque a nutrição desse amor, como eu falei pela manhã, ele vai ser provado inicialmente. Se eu amo a Adonai, que é um ser invisível, que eu não consigo palpar, eu não consigo desenhar, eu não consigo dar uma forma a ele, o amor dele não é um sentimento humano como eu tenho pela pastora, ele me coloca uma situação para que eu chegue a este amor sublime que ele me exige, amar aquele que eu vejo.
Aí eu volto no mandamento de Shavuot. O campo, o derredor do campo é feito para que aquele que não tem terra coma. É Adonai ensinando a amar ao teu semelhante como a ti mesmo, para que você alcance a oportunidade de amar o ser invisível, Adonai, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, que nós oramos no Shema todos os dias. Então, pastora, o que a água amarga ela vai concluir é que você só verdadeiramente será aprovado nessas águas quando você gerar vida. Por isso que a mulher vítima das águas amargas, quando ela é inocente, ela tem a sua vida expiada, ela gera filhos. Quando você permite que o campo seja cegado na periferia para que outro coma, você está gerando vida num semelhante teu. Vocês entendem por que a casa não podia negligenciar o Shemitah? Ela tinha que ter parado a comida de dentro para que tudo que fosse feito dentro fosse agora para fora. Porque nós cativamos os que estão ao nosso entorno ao longo de 6 anos para no 7º poder comer da mesma comida que nós comemos. Então as águas amargas, pastor, ela fala do amor para com Adonai, mas como premissa a pretensão de gerar vida. Então gerar vida é o princípio maior que fez a mulher se permitir submeter às águas amargas. Então nós podemos concluir que quando aquele fariseu vira para Yeshua e diz: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele diz: ame ao teu Elohim sobre todas as coisas. Ouve, ó Israel, o eterno teu Elohim é um. Ame ao eterno teu Elohim sobre todas as coisas. Mas Yeshua vem e complementa a resposta. Ele perguntou qual era o maior. Ele vai e diz quais são os maiores. Aí ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico capítulo 20, acho que versículo 17 ou 18. Por quê? Porque ele sabe que no ser humano limitado que nós somos, se nós não conseguirmos exercer este amor verdadeiro a quem eu posso ver, palpar e sentir, como é que eu farei isso a um ser que não tem forma? Fica muito difícil, vocês concordam? Como, Reinaldo, que você expressa amor por algo que você não vê? Que você não sabe qual é a forma? Você não sabe o cheiro que ele tem? É essa situação que a água amarga, pastor, ele faz aflorar no ser humano de maneira mais bela possível. Cultos. Porque quando nós olharmos os pecados ocultos, a Torá ela vai nos listar ali, ó, que metade da Torá fala do pecado contra o semelhante e a outra metade, as tábuas, falam do pecado contra o Criador. Eu não tenho como negligenciar o meu irmão e dizer que amo Adonai. Por isso que eu compreendo, isso é uma opinião do Leonardo, que para que eu alcance o primeiro dos mandamentos das tábuas, eu preciso começar do 10º, Rita, e subir como se fosse uma escada. Porque se eu deixo de cobiçar, se eu deixo de dizer falso testemunho, se eu deixo de adulterar, se eu deixo de roubar e se eu deixo de matar, eu começo a honrar pai e mãe, eu começo a guardar Shabat, eu começo a não profanar o nome de Elohim, eu começo a não construir ídolos e não amar outro Deus senão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É uma escada de ascensão. Lembre-se que quando Jacó vê a escada, os anjos desciam dos céus para a terra, mas havia um acesso da terra para os céus. Então você começa de baixo para alcançar o que é supremo. Agora todo mundo quer, Rita, o primeiro mandamento. É o eterno. Eu tenho o eterno, mas eu não amo, eu não me humilho, eu não sei me anular para que o outro tenha vida, eu não sei dividir o pão com o que está faminto, eu não sei dar a vez para o que não teve vez ainda. Gente, faz uma análise pessoal, crítica disso daí. É muito mais fácil dizer que ama o eterno sobre todas as coisas e o seu irmão, ó. Ah, meu irmão é problemático, ele é reclamão, ele quer me ludibriar, ele é chato, A gente tem inúmeras desculpas. Mas como é que eu quero ter o pretexto de gerar vida e enfrentar as águas amargas se eu não compreender essa relação? Senão seria muito fácil. Adonai criaria uma relação direta, pastor, entre ele e o homem sem passar pelo semelhante. Como os gregos fazem, né? A ponto dos deuses descerem do céu, copularem com as mulheres e gerarem semideuses.
para quem gosta de ficar estudando a Torá aí pela internet, não se surpreendam se vocês olharem comentários de pessoas se dizendo judeus, onde vão dizer que Yeshua ele é um semideus, porque ele é filho de Deus Pai com Maria, mulher terrena física. Então ele tem um DNA metade divino, metade homem, humano. E aí a gente vai por essas teorias que por aí vai. Aí vocês vão ver que dessa teoria, pastor, deriva teorias que Yeshua copulou com várias mulheres e existem descendentes físicos dele hoje espalhados sobre a face da terra. E por aí vai. E por aí vai. Você sabe de onde que nasce todo esse problema de nós compreendermos as Escrituras? De uma das coisas que mais tem o potencial de se arraigar dentro de nós e se esconder de tal forma que nós nunca, se não for por uma situação tão extrema como as águas amargas, conseguiremos trazer à luz. Você sabe o que é? São os conceitos familiares, os chamados ídolos do lar. Esse, quando ele é escondido aqui dentro, você conseguir sair, desvincular que o seu pai e a sua mãe te ensinaram algo que é contra a Torá, olha, isso é difícil demais da conta. Não, porque lá em casa, papai fazia assim e assado. Porque lá em casa, mamãe dizia isso e isso. Só que o problema é que muitas vezes, pastora, as premissas bíblicas são envolvidas nessas questões. E aí eu quero levar vocês a compreender uma questão, se é que vai ser possível de nós compreendermos isso, lá em Gênesis capítulo 31. O que eu fico muito feliz é que os patriarcas, eles são louváveis por muitas coisas, mas se tem uma coisa que nós temos que verdadeiramente dar a mão à palmatória, é que eles não negaram o pecado deles para que nós pudéssemos aprender com os pecados deles. É muito difícil, vocês não têm noção como eu tremo para falar de um homem como Moisés, quando o Eterno nos permite enxergar um pecado em Moisés, um pecado em Arão, um pecado em Isaac, em Jacó, em Abraão. Dá uma sensação dentro do peito que parece, né, Ulisses, que a gente vai ser exterminado da face da terra, que são homens e mulheres de grande envergadura. Só que aqui, a matriarca de Israel, ela vai dizer para nós qual foi a dificuldade dela em vida. É nesse ponto que vocês vão ver que um homem da envergadura de Jacó, prestem atenção, não estou falando de um homem qualquer, estou falando de um homem da envergadura de Jacó. Ele não conseguiu extrair o ídolo mais íntimo do coração da mulher que ele amava. Raquel, matriarca de Israel, ela ocultou os deuses da família dela debaixo da sela do camelo. Mas no fundo, o ídolo de Raquel estava no... É muito difícil dizer isso. Paternal. A ligação com a casa paterna e materna de Raquel foi tão grande que isso daí provocou ela ser ceifada de uma vida ao lado de Jacó precocemente. Mas ela não deixou de ser Rahel, a mulher amada de Jacó, pela qual Jacó trabalhou 14 anos. Mas que não tinha o tratamento de alma que Lia tinha nessa questão e que as duas concubinas que acompanharam, Zilpa e Bila, tiveram. É duro dizer isso. Mas olha o texto aqui. Vocês lembram que Jacó, ele por uma questão de sobrevivência, ele precisa retornar à parentela dele para fugir de Esaú. Ele tem 14 anos trabalhando dentro da casa de Labão e ele deseja casar-se com Raquel, filha de Labão. Ele é enganado e casa-se com Lia no primeiro momento. Depois ele promete mais 7 anos de casamento, de trabalho, para conquistar o direito de ter Raquel. Ok. Olha como, pastor, eu fico impressionado como que a Torá, às vezes, ela faz assim, na nossa frente. Olha o texto no capítulo 31, quando Jacó resolve fugir de Labão. Olha só que coisa interessante. Jacó dá a notícia a Lia e a Raquel de que eles precisavam ir embora. Olha o verso 13. Eu sou o Elohim de Betel, onde ungistes uma coluna, onde me fizestes um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a tua parentela. Então ele tem uma ordem de Adonai de abandonar a casa de Labão. Só que abandonar a casa de Labão levando tudo o que ele conquistou sob a tutela de Labão.
Observa que ele não ia sozinho, ele ia tirar 2 filhas e os netos que Adonai daria a ele. Então lhes responderam Raquel e Lia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que foi pago por nós. O que é que tem por trás dessa pergunta que elas falam? Não nos considera ele como estrangeiras? Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Qual foi a pergunta das filhas de Zelofeade para Moisés? Se elas não tinham nome de um marido sobre elas, elas não tinham direito à herança. Agora, de trás para frente, se Raquel e Lia identificam que elas não têm direito à herança de Labão mais, significa que ele já não as reconhece como seu nome. Jacó era o nome sobre elas. Vocês vejam que elas entendem parcialmente a ruptura com o lar. Ulisses, está claro no texto que tanto Lia quanto Raquel concordam que quando Jacó deu um nome a elas, o casamento separou e gerou um abandono da casa de Labão e da sua mãe. Vocês olham no texto, elas não têm dúvidas disso aqui. Mas sabe onde está o problema? Está mais profundo. Olha a continuidade do texto. Verso 19. Tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai e enganou a Jacó, a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. Vocês vejam que ela entende a ruptura, pastora, com o lar. Ela entende que agora o nome que estava sobre ela era o nome de Jacó, mas na hora de ir embora, ela leva uma lembrança da casa paterna. Isso diante de Adonai não foi aceitável. Vira as páginas no capítulo 35 para vocês verem aqui uma coisa. Capítulo 35, versículo 1. Jacó aqui já tinha lutado com Adonai. Ele aqui já era chamado Israel. Ele ganhou um nome da parte de Adonai. E que a sua descendência herdaria este nome. E aí ele diz assim: então disse Elohim a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar ao Elohim que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Olha a advertência do patriarca. Isso daqui para mim eu encarei como o espírito de ciúmes passageiro sobre Jacó. Algo dentro de Jacó dizia que estavam carregando mais do que deviam na bagagem. Jacó não sabia, o texto ali atrás acabou de dizer, que Raquel enganou tanto o pai quanto a Jacó quando ele esconde os ídolos do lar, quando ela esconde os ídolos do lar. Como se, pastora, Adonai estivesse dando a ela um último momento, uma última oportunidade, sem Jacó saber que ela era portadora dos ídolos do lar, ele diz assim: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. O espírito de ciúmes vem sobre Jacó. Jacó vira para todos os seus parentes que estavam com ele, rumo à promessa que Adonai tinha dado, e diz assim: lançai fora os deuses estranhos. Mas ele não sabia que o Deus estranho que mataria Raquel estava com Raquel. Porque mesmo Jacó, em toda a sua envergadura, ele não era Deus para sondar o coração de Raquel. O marido pode se esforçar e se esforçar. Raquel é arrancada. A esposa é arrancada. Porque um marido, por mais que ele ame a sua esposa, ele não é Elohim. Ele deu a Raquel o que Raquel poderia receber de melhor dele: as águas amargas, pastor. Ele diz para ela isso antes, no capítulo 30. Amém. Ele diz assim, ele fala para ela: olha aqui, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, versículo 1, Amém. Teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, disse: acaso estou eu no lugar de Elohim que te impediu o fruto do teu ventre? Ele tinha consciência que ele não era Deus para saber o que se passava no coração dela. E qual era o problema? Que ela não gerava filhos. Qual era o problema? Raquel não conseguiu ocultar de Adonai, mas de Jacó ela conseguiu.
Mas Jacó aqui, pastora, ele faz o papel como um homem temente a Adonai de forma plena. Ele dá a ela a oportunidade por meio de uma água amarga, porque ele estava indo erguer um altar para Adonai. Como é que a esposa amada deste homem teria condições de acompanhá-lo num momento como esse? Foi a mesma questão que Moisés quase morre quando ele vai para o combate com o faraó sem circuncidar os 2 filhos. Que ele vai cobrar a circuncisão do coração de um povo sem ter fisicamente circuncidado os filhos. Como é que Jacó ia erguer um altar em Betel, onde ele vê a escada, onde ele vê todo o evento sobrenatural que estava para se estabelecer por meio da sua descendência, com Raquel carregando os ídolos de Labão escondido debaixo da cela? E Jacó amou muito a Raquel. Trabalhou 14 anos como um escravo para Labão, fez Labão ficar rico. Ele teve 2 filhos. No parto do segundo filho, Raquel suspira e não consegue continuar. A questão do ídolo era algo tão grande aqui, que aqueles que entregaram os ídolos, ele enterra os ídolos debaixo de uma árvore, e todas as cidades circunvizinhas a essa região sofreram danos pela presença desses ídolos enterrados. Continua lendo o texto aqui que depois vocês vão ver, nesse mesmo capítulo 35. Mas Raquel não conseguiu romper plenamente com o ídolo do lar. Esse é o problema. Nós podemos, pastor, dizer que eu saí da casa do meu pai, eu saí da casa da minha mãe, hoje eu sou casada, eu tenho uma família, eu tenho filhos, mas intimamente, se não vier sobre nós as águas amargas de Adonai, para nós reconhecermos essas questões íntimas dentro de nós. E interessante, quando eu estava estudando isso, pastor, quando disse assim, lançai fora os deuses estranhos, o Eterno fala comigo, lançai fora o cristianismo oculto dentro de vós, que ainda nos faz tomar condutas escondidas por trás de uma falsa Torá, onde nós manipulamos o mandamento a nosso favor. Isso é cristianismo. De uma coisa eu digo a vocês, budismo, hinduísmo, shintoísmo, ateísmo, nenhuma dessas religiões pagãs tem a culpa nas costas que o cristianismo tem. Sabe qual? O cristianismo pega a Torá e ela transforma por meio de uma distorção a Torá numa coisa que a Torá não é. Budismo, espiritismo, é grosseiro o que eles fizeram. Mas o cristianismo, de onde nós saímos, o peito que nos deu leite quando nós nascemos e mamamos, ainda tem muita coisa dentro de nós escondido que precisa sair. Essa dificuldade que nós temos em servir os outros, a ponto de Adonai criar uma associação dos moldes que criou a nossa associação Aleph Bet, é a prova cabal da presença de um cristianismo enrustido e oculto dentro do nosso coração, a ponto de haver um louco que faz o que fez aqui com a casa, quando a casa está no auge do aprendizado do que é servir ao semelhante. Porque o Shemitah só vem de novo daqui a 7 anos para a gente. É como Raquel, sentada em cima do ídolo, mas posando de esposa de Jacó. Nós, posando de marido, de esposas de Adonai, mas com o Deus cristão, ó, escondidinho aqui debaixo da sela do cavalo e do camelo, igual estava Raquel. Eu não vou ter condições de avançar com algumas coisas que eu gostaria de entrar, porque aqui, pastora, me fez compreender muito bem o que Yeshua fala. No princípio, não era assim. Quando ele é questionado sobre o divórcio, eu não vou entrar porque isso dá muita pergunta, muita discussão. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Lá quando aquele homem pergunta o que ele achava da carta de divórcio que Moisés deu, ele diz assim, foi pela dureza do coração do homem que Moisés foi obrigado a dar uma carta de divórcio. Mas no princípio não era assim. Normalmente os comentaristas param na relação inicial entre Adão e Eva, constituindo ali a primeira família sobre a face da terra. Não está errado. Mas o princípio, Bereshit bara Elohim, o qual ele está se referindo na resposta que ele dá, sublima a relação humana entre Adão e Eva. Ele fala da relação matrimonial entre Elohim e a sua criação. Isso é muito mais profundo. Por isso que ele diz, no princípio
quando eu criei tudo, vocês eram a minha esposa e eu era o marido de vocês. É neste sentido de princípio que ele usa. Não é na superficialidade da questão Adão e Eva somente. Esse ponto é o ponto nevrálgico do dia de Shavuot. Se não vier à tona esta questão, você sabe o que acontece? Você sabe quem paga o pato? Quem pagou o pato do pecado de Raquel e dela ter sido ceifada precocemente? Vocês sabem me dizer? Quem foi? O filho mais velho dela com Jacó. Porque José é rejeitado pelo seio familiar. Adonai faz assim, ó. Não quer resolver o problema na família, não? Toma. Primogênito de vocês dois. Expulso da família. Vendido para uns midianitas. Aí ele faz a descendência de Raquel provar do que é a rejeição familiar, para ele aprender que uma coisa é amar a família, outra coisa é amar a Elohim. E ele durou quantos anos, pastor? 17 anos no Egito para aprender isso. O que eu estou querendo dizer com vocês? Se nós hoje, Ulisses, pais, hoje eu posso dizer isso, Ulisses. Se hoje nós, pais, não pagarmos este preço de trazer à luz tudo o que pode estar errado em nós, que compromete a criação dos nossos filhos, são os nossos filhos, pastor, que vão pagar por um pecado não exposto ao longo da vida deles. Vocês podem ver que foi José, pastor, que sofreu a rejeição familiar para descobrir que ele pode amar os irmãos, que ele pode amar o pai, que ele pode amar a mãe dele, mas eles não podem se fazer deuses no interior dos seus corações. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde e que ainda nesse finalzinho de Shavuot nós possamos ter de Adonai misericórdia e graça para nós enfrentarmos o que nós tivermos que enfrentar. Mas se um de nós não tiver condições de trazer isso à luz, que Adonai faça como fez com Raquel, para que a descendência, Pai, acima de tudo, possa ser protegida e nós não venhamos ser responsáveis pela morte dos nossos filhos nas mãos de Moloque. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, para que nós não venhamos a negligenciar, Pai, a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, Messias. Amém.